Olá, meus amados e queridos, tudo bem com você? Aqui é o seu irmão em Cristo, Ginaldo. Esse é o canal Falando do Amor de Deus e esse é o primeiro vídeo da nova fase do nosso canal. Eu estou iniciando hoje um vídeo contando um pouco da minha trajetória, e o que você leu no título e na descrição desse vídeo são pura verdade, é a mais pura verdade. Eu vou contar em resumo, ou resumidamente, um pouco da minha história para você. Eu me chamo Ginaldo de Jesus Paixão, tenho 43 anos, eu nasci no meio de uma família católica. Meus pais, embora fossem pessoas, ou são pessoas, que não eram letradas, que não tinham muito conhecimento, nos ensinaram desde sempre que nós deveríamos trilhar os caminhos da religião. E dentro da religião católica, eu conheci alguns sacramentos, eu passei por todas as etapas ali, sendo que depois de algum tempo dentro da Igreja Católica, eu sempre gostei de ler a Bíblia, o que me fez discordar em alguns pontos ali dentro da própria religião, ao ponto de chegar em uma determinada fase da minha vida, onde eu frequentava a igreja apenas quando dava, né? Mas em 2002, quando me foi apresentado o Evangelho por uma família, fui levado a uma igreja evangélica e ali eu fiz o que todas as pessoas que são evangélicas fazem: aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. No ano de 2003, mais precisamente no dia 24 de fevereiro daquele ano, eu desci as águas do batismo. Eu desci as águas e me batizei. Logo depois, alguns meses depois, eu comecei a fazer parte de um grupo de auxiliares dentro da congregação a qual eu fazia parte. E depois de algum tempo nós fomos evoluindo, estudando, aprendendo, e tudo que nós aprendemos ali, nós fomos colocando em prática, até o ponto de chegar a ser cotado para ser diácono dentro daquela denominação evangélica. Me tornei diácono, fiquei por bastante tempo naquela função, e ali eu me tornei professor de escola bíblica dominical. E quando eu cheguei ao cargo de evangelista, o último cargo ocupado por mim dentro daquela denominação, eu também cheguei a fazer teologia. Fiz alguns semestres, não concluí o curso, porque nós íamos fazer na época bacharel em teologia. Eu comecei a fazer, mas acabou que eu não concluí, eu não fechei o curso, mas mesmo assim estávamos ali lecionávamos a escola bíblica dominical, mesmo assim sempre ministramos a palavra, sempre pregamos a palavra, tanto é que eu utilizei o YouTube, aqui esse canal, como uma extensão da igreja, onde eu tinha a possibilidade de trazer aqui mensagens da palavra de Deus. Só que qual é o ponto que eu quero deixar claro para você aqui? O ponto é que nós aprendemos com o sistema religioso, e eu digo sistema porque é um sistema religioso, nós aprendemos com o sistema religioso e passamos pela mesma ou da mesma forma como nós aprendemos. Então eu sempre tive debaixo de autoridade, sempre vi debaixo de autoridade, sempre estive ali em obediência à liderança, em obediência aos líderes daquela denominação, até que aconteceu algumas coisas na minha vida e eu não mais fiz parte. Eu deixei aquele ministério, que era um ministério maior, e depois vim fazer parte de uma outra igreja, só que agora uma denominação um pouco menor. Com o mesmo sistema, obviamente, porque todos, independente da placa, são iguais. Independente da placa, todos trazem o mesmo tipo de mensagem. E que mensagem é essa? A mensagem que leva as pessoas para antes da cruz. A mensagem que leva as pessoas para viverem eternamente como ovelhas, dependente do que o seu pastor, do que o seu líder religioso determina para elas, e fazem exatamente como elas são programadas. Eu sei que
o público majoritário deste canal são pessoas que são religiosas, que são cristãs. Outros são católicos, outros são pessoas que não têm nenhum credo religioso, mas que são ativos e que estão aí e que sempre participam e que talvez não venham concordar com esse novo formato de vídeos que serão, de mensagens que serão apresentadas aqui neste canal. E eu digo para você o seguinte, com o meu coração alegre, com o meu coração feliz, abro o meu coração para você nesse momento e te digo, eu continuarei a te amar no amor de Cristo. Eu continuarei te vendo como meu irmão em Cristo, independente do que você pense. E aí muitos começam a dizer, mas ali está um desigrejado. Ali está uma pessoa que não tem igreja. Ali está um desviado. Ali está... Irmãos, eu conheci a graça de Deus. E eu sei que a graça de Deus, ela é para que nós possamos viver. É para que nós possamos viver sem as ordenanças. É para que nós possamos viver sem a religiosidade, sem aquelas coisas que eram apresentadas no tempo da lei. E quando nós estamos dentro da igreja, o que é que se faz hoje em dia? No que transformaram, na realidade, a igreja, que na realidade somos nós, as pessoas colocaram um templo de pedra onde a Bíblia diz que Deus não habita em templos construídos pela mão do homem. Deus não habita nesses lugares. Deus não está ali. Deus não é para ser achado nesses lugares como as pessoas inventaram e buscam isso. Eu, mesmo estando dentro do sistema, eu não concordava com alguns pontos, com algumas coisas que eram pregadas ali, e dentre essas coisas, eu posso incluir o dízimo, eu posso incluir as campanhas, né? Eu posso incluir aqui outras coisas que fazem parte, na verdade, de itens da lei que Cristo aboliu na cruz. Itens da lei que a Bíblia, de forma bem clara, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que Paulo recebeu, a ministração do Evangelho, o ministério de Paulo que ele recebeu e que nos apresenta, ele na realidade não é obedecido, não é colocado em prática. E nesses lugares, nessas igrejas, em todas elas, é pregado Moisés, é pregado as leis, é lido a lei de Moisés ali nesses lugares e é recosturado o véu que foi rasgado. Jesus, quando ele naquela cruz, ele disse, está consumado. Quando Jesus disse naquela cruz, está consumado, ele consumou a obra. Ele consumou o sacrifício perfeito. Ele quebrou o muro de inimizade que existia e fez todo o povo apenas um único povo. Então hoje nós somos a Israel de Deus. Hoje nós não precisamos mais viver debaixo das ordenanças. Hoje você não precisa mais frequentar um templo de pedra para poder encontrar a Deus. Você não precisa subir no monte para buscar a Deus, porque Ele está dentro de você. E dentro dessas coisas todas, as quais eu vivenciei durante esses 20 anos da minha vida, eu não concordava com algumas coisas, embora fosse dizimista fiel, embora fosse uma pessoa que praticava, que pregava, que anunciava. Muitas vezes eu preguei e muitas pessoas se converteram, entre aspas ali, aceitando a Jesus, uma coisa que a Bíblia não diz. Porque não sou eu quem busco, não sou eu que vou ao encontro de Deus, é Ele que nos escolheu desde a fundação do mundo. Nós somos espíritos perfeitos diante dos olhos de Deus, envoltos aqui por essa carne que ela não se converte, a carne que nada do que você faça na carne vai agradar a Deus ou vai mudar alguma coisa
na sua vida para com Deus. A igreja, ao longo do tempo, tem ensinado que Jesus ainda vai voltar em um futuro incerto, quando não se sabe quando vai acontecer isso. E eles pegam e descontextualizam o capítulo 24, capítulo escatológico, escrito no livro de Mateus, que é um livro histórico. Livro histórico porque conta a história do Cristo, de Jesus de Nazaré, enquanto ele permeou esta terra. Então, no livro de Mateus, no capítulo 24, a Bíblia fala que Jesus, ele teve uma conversa com os discípulos sobre quando tudo isso ia acontecer, a sua volta. E a igreja fica ensinando que Jesus ainda vai voltar em um futuro que não se sabe quando. E quando nós olhamos para os textos sagrados, para o texto da Bíblia, nós vamos encontrar aí a Bíblia dizendo claramente, o próprio Jesus afirmou isso. E aí ficam nessa questão da adoração no templo. Você tem que estar todos os dias na igreja, você tem que ir para a igreja, você tem que sacrificar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E quando o próprio Deus, ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é o que aconteceu naquele diálogo em João 4, no versículo 23, onde Jesus conversa com aquela mulher e ele diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou. Olha só o que Jesus diz: já está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo. Olha só o que a Bíblia diz. Jesus tendo um diálogo ali com aquela mulher no poço de Jacó, naquela mulher samaritana, e Jesus diz para ela: na verdade, está chegando a hora, e de fato essa hora já chegou. Porque ela questionou se era em Jerusalém que deveria adorar, se era naquele monte. E Jesus disse: olha, na realidade, não é nem no monte, nem em Jerusalém. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então a nossa adoração agora é em espírito. Você adora a Deus em espírito. Você não precisa de uma referência, de um templo, de um lugar construído para você adorar a Deus. Você está entendendo? Você pode não concordar com isso, mas se você olhar as Escrituras, se você ler a palavra, respeitando o tempo, respeitando o contexto, respeitando a conjugação verbal. Eu sei que no meio do sistema religioso, no meio das igrejas, existem pessoas que são letradas, pessoas que são bacharéis em teologia, pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu, pessoas que têm conhecimento da língua portuguesa, pessoas que são formadas, que têm anéis de formatura, pessoas que são letradas. E não é possível que leiam a Bíblia sem respeitar o tempo, o contexto, para quem foi dito, por quem foi dito, ou para quem, o tempo, respeitando o tempo. E quando você pega e futuriza, a Bíblia, você tira do contexto geral, você tira do contexto original, porque o que se faz é pegar e fazer uma salada de frutas em relação a muitos assuntos que ficam bem claros quando você consegue ler, olhar as Escrituras com um olhar iluminado. Quando você consegue ler a palavra com o seu olhar iluminado, sem o véu. Porque o véu foi rasgado quando Cristo naquela cruz entregou o seu Espírito. Quando ele consumou todas as coisas naquele madeiro, o véu foi rasgado de alto a baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, para que os homens não pudessem dizer que foram eles que rasgaram. Então o véu foi rasgado de alto a baixo. E o que é que a religião faz? A religião pega e costura o véu todas as vezes e coloca ordenanças e coloca sobre as pessoas um fardo pesado que nem mesmo eles conseguem carregar. E são tantas coisas que são feitas nos dias atuais dentro do sistema, eu digo do sistema religioso de forma geral, em que se tenta agradar a Deus da carne, se tenta agradar a Deus com jejum, se tenta agradar a Deus com tantas coisas,
e na realidade você não consegue agradar a Deus. Você tem que adorar em espírito e em verdade, como a palavra ela te ordena. Mateus capítulo de número 24, versículos de 1 a 3. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Eu estou lendo a Bíblia na Nova Versão Transformadora, mas isso não tem nada a ver, porque a tradução que você lê, você vai conseguir compreender o texto bíblico. Versículo de número 3. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele e, em particular, perguntaram: diga-nos, quando tudo isso acontece? Ou quando tudo isso vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Quando a religião, quando as pessoas falam sobre esse fim dos tempos, eles estão pegando e dizendo que esse fim dos tempos vai ser um fim onde Deus vai enviar Jesus, ele vai vir nas nuvens para poder arrebatar a igreja, levar como aqueles bonequinhos que sobem, e depois desse arrebatamento, aí vai acontecer um monte de coisa, e esse arrebatamento que a igreja espera, que esse fim dos tempos que as pessoas estão esperando, não vai acontecer, porque isso já aconteceu. Está mais do que claro que isso aconteceu, e Jesus ele deixou bem claro para as pessoas que estavam ouvindo ele naquele momento, que o cumprimento de todas essas coisas e o prenúncio seria quando o templo fosse derrubado. E é notório, eu creio que vocês têm conhecimento de que em 70 depois de Cristo, o templo em Jerusalém foi derrubado, a cidade foi devastada, e tudo o que Daniel falou aconteceu. Vamos ler Mateus 24, 15. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que está colocado no lugar santo. Leitor, preste atenção, é o que está escrito no texto da Nova Versão Transformadora. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. E quando nós pegamos esse texto e olhamos a profecia de Daniel no capítulo de número 9, versículo 26 e 27, diz exatamente assim: depois desse período de 62 semanas de sede, o ungido será morto, e nada dele restará. Surgirá um governante, cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estarão decretados desde esse tempo até o fim. Então, aquilo que Daniel falou, aquilo que Jesus de Nazaré falou nos dias da sua carne, conversando com os discípulos, mostrando para eles quando seria o final dos tempos em que ele se referia. Que na realidade o final dos tempos aqui seria o final de uma era, o final da velha aliança e o surgimento da nova aliança. Eram pactos que estavam ali para se findar o pacto antigo e começar o novo pacto. E começar o pacto da nova aliança. Onde agora é o ministério do Espírito. Onde agora nós que nascemos depois, nós que nascemos 2000 anos depois, já nascemos com toda a obra concluída. Com toda a obra concluída. E agora é o ministério do Espírito, não mais o ministério da condenação e morte, o qual eram as 613 preceitos da lei de Moisés, a qual os irmãos viviam até a cruz. Após a cruz, depois de todas as coisas consumadas,
nós nascemos na nova aliança. Então, não tem por que continuar trazendo, não tem por que continuar colocando todos os preceitos da lei, mais uma vez, sobre as pessoas. Então, esses, a partir de agora, serão os assuntos que nós iremos abordar aqui no nosso canal. É importante que você, ao discordar, pegue a sua Bíblia e examine. Mas examine a sua Bíblia com os olhos iluminados. Examine a sua Bíblia não como você aprendeu, não como você sempre viu, porque era assim que eu via. Era dessa forma que eu via. Eu pregava o arrebatamento da igreja. E eu cheguei a dizer que essa geração seria a geração do arrebatamento. Olha só que heresia. Eu cheguei a afirmar que essa geração seria a geração do arrebatamento. Eu creio que no meu canal tem alguns vídeos antigos que talvez, se você for lá, você vai encontrar eu pregando isso. Então esse é o vídeo de hoje. O primeiro vídeo dessa nova fase do nosso canal. Sei que talvez alguns de vocês não estarão mais, mas o Senhor sempre acrescenta. Sempre virão outras pessoas. E eu sei que se você entender a mensagem que é pregada, se você buscar entendimento na palavra, você vai perceber, você vai entender que faz todo sentido aquilo que nós anunciamos. Portanto, que você tenha o melhor dia, que você viva o melhor de Deus, que você não viva mais como uma ovelha, mas assuma a sua posição de filho de Deus. Assuma a sua posição de filho para viver o melhor de Deus na tua vida, para que você possa reinar em vida, como diz a palavra, como diz o evangelho genuíno da graça de Deus através dos lábios do apóstolo Paulo, que você possa viver, reinar em vida, viver o melhor de Deus a cada dia da tua vida. Fiquem todos na santa e gloriosa paz. E até o nosso próximo encontro. Amém? Graça e paz.